A gente vai tentar retomar a conversa com a Bruna Bonfim, que está no laboratório de Química de uma universidade aqui de Presidente Prudente. A imagem já está melhor. Vamos ver se a gente consegue ouvir você, as explicações da coordenadora do curso com mais clareza, para entender, Bruna Bonfim, o que acontece nessas áreas com um depósito ao longo de muitos anos de lixo, vários materiais, e então colocam fogo e é difícil apagar esse fogo, conter essas chamas e a fumaça toda. Vamos às explicações. Voltamos para a universidade. Vamos lá então, Carla, vou repassar aqui a palavra para a professora mostrar para a gente o que tem acontecido então lá no Furquim. Professora, vamos começar o experimento para explicar para a população o porquê tem sido tão difícil combater o fogo nesses tipos de materiais. Vamos lá. O que a gente vai mostrar é uma queima, né? Que na verdade é uma queima que a gente faz no dia a dia. Se você acende o fogão da sua casa, se você queima um papel, quando a gente vê a queima de um pneu, então a gente diz que é uma reação de combustão, que eu preciso de um combustível, do oxigênio, e que aí, se for uma substância orgânica e essa reação for completa, ele vai produzir dióxido de carbono e água, só. O que acontece é que, de acordo com o material, a gente não consegue ter essa produção de queima total para produzir só CO2 e água, mas a gente tem a produção incompleta e aí, com isso, gerando outros subprodutos, que a gente diz subprodutos da queima, que é a fuligem e que é também, de acordo com a composição do material que está sendo queimado, ele gera esses subprodutos, que são esses gases que apresentam alta toxicidade que a gente está acompanhando ali. Então, aqui o que eu propus? A queima do etanol, para a gente verificar que é uma queima completa, que inclusive o tipo de chama é diferente e também a temperatura da chama também é diferente. Então, só para a gente ilustrar a queima diferente dos materiais que estão presentes. Lá a gente não tem etanol, mas ele acaba sendo uma referência para a gente verificar a chama, e depois nós temos plásticos e papel. Então, só para a gente ter uma ideia o quão diferentes são essas queimas e o quanto que dura a chama da queima desses materiais. Então, vamos lá, a professora agora vai colocar aqui o fogo com fósforo, para vocês verem até o tipo de fumaça, que também são diferentes, variam de acordo com esses materiais, né, professora? Isso, e nós que estamos aqui, é pouco, né, mas a gente também vai perceber o cheiro diferente dos gases que são liberados nessas diferentes queimas. Perfeito, então, aqui a gente tem o etanol, agora a professora está colocando o fogo no plástico, que é um material altamente, né, professora, com combustível também, tem uma fumaça diferente. A gente está sem máscara porque nós estamos em um laboratório, um ambiente controlado, e a combustão aqui vai ser bem menor do que está acontecendo, então, lá na Vila Furquim. Isso, então a gente percebe a chama do etanol, que é uma chama mais clara, quase imperceptível. Depois aqui a gente tem a queima do papel, que tem a produção de cinzas e essa chama totalmente amarela. E aqui do plástico, que praticamente a gente não enxerga a chama dele, mas ele está se encolhendo e aí está liberando também alguns gases. Deixa eu pôr mais uma vez aqui. Eu consigo ver um pouco aqui, a chama realmente é bem fininha, né, professora, por enquanto. Então, ali está queimando a madeira também, ele queima super rápido e a gente vê que ele libera uma substância mais clara. Então, nessas diferenças, olha do papel também, que ela é uma chama, é uma fumaça mais branca. E também com as cinzas. Um outro agravante que existe, que além da queima, é que a gente tem a formação de material particulado, que é a cinza. E esse material particulado, ele é um material adsortivo. Então, o que significa isso? Que os gases, eles se grudam na superfície desse material particulado. E aí, esse material, então, ele acaba tendo movimento, né? E aí, sendo carregado para os diferentes cantos da cidade, vamos dizer assim. Somado a isso, né, a gente tem as questões meteorológicas, né, de vento, de chuva, de calor, e que acaba fazendo com que a gente tenha uma dissipação desses gases no entorno e levando para todos os lugares. Professora, vamos explicar os danos de inalar esses tipos de fumaças, então, constantemente, porque lá na Vila Furquim a gente sabe que tem uma escola, né, onde as aulas foram interrompidas por conta dessa fumaça constante. Então, é bem prejudicial tanto ao meio ambiente quanto para a saúde. Sim, por quê? Porque, que nem no caso dos materiais plásticos, a gente diz que são hidrocarbonetos, né? Então, que são substâncias que formam
os polihidrocarbonetos, que na verdade são substâncias extremamente tóxicas, cancerígenas. Se a gente tem alguns compostos, materiais plásticos que contêm átomos de cloro, ele pode gerar outros subprodutos também com cloro. Então, tem estudos que fizeram, que a gente chama de análise cromatográfica da fumaça de uma queimada e que eles encontraram mais de 200 tipos de compostos numa amostra de chama, numa amostra gasosa obtida da queima de um material. Então, muitos desses compostos realmente eles têm um efeito, às vezes, crônico, então que às vezes a gente não percebe na hora, mas, na verdade, já tem se percebido em função do cheiro e da irritação de olhos, de boca, de nariz, todo o nosso sistema respiratório e que acaba sendo inalado. Então, a gente tem esse efeito agudo do cheiro, do transtorno da fumaça, da irritação dos olhos, mas a gente também tem os efeitos a longo prazo, porque muitas dessas substâncias elas têm um efeito carcinogênico, e que aí pode nos trazer problema a longo prazo. Professora, muito obrigada por todas as suas informações. Olha, vou passar o recado aí, porque a TV não tem cheiro, mas a gente sente mesmo essa fumaça mais forte, a gente está aqui do ladinho. Claro, o ambiente totalmente controlado, por isso que a gente não usou a máscara. E antes, a gente estava comentando também que combater esse tipo de incêndio, envolvendo esses tipos de materiais, também exige um esforço maior, porque às vezes a água não é o suficiente para combater esse tipo de material, ela só vai resfriar e ela vai evaporar. Então, os bombeiros também têm uma função muito importante nesse tipo de combate de incêndio. Volto com vocês no estúdio com todas essas orientações da professora. A gente agradece muito, Bruninha, a sua participação, também as explicações da professora, a gente entendendo mais, se aprofundando nesse tema que já há 2 semanas praticamente a gente vem acompanhando. Primeiro o fogo, depois a fumaça se espalhando, as tentativas ali dia após dia de combater toda essa fumaça, as consequências disso tudo, a preocupação com a saúde das crianças, de toda a população desses bairros aí, suspensão de aula nas escolas e não é à toa. A professora estava explicando que essa fumaça todas, as substâncias, podem ser muito tóxicas e nocivas à saúde. Tá aí, preocupação importante, força para as autoridades e muito conhecimento no combate a essas chamas, a esse incêndio.